e agradeço, parabéns mais uma vez. E agora vamos dando sequência aqui na nossa pauta. Eu já gostaria de já está conosco aí o professor Laércio. Eu ia pedir para o meu amigo Juarez, que é da Asdor, que é responsável hoje por trazer o Laércio, o professor Laércio, que vai falar sobre as métricas da mídia OH. Juarez, você prefere, a gente passa para o Laércio e depois você arremata, ou você quer fazer uma introdução e depois passamos para o professor Laércio? Faz a introdução, né? Tá. Então, se você puder dar um briefing aí do que o professor Laércio vai estar apresentando para a gente. Muito bem. Boa noite a todos, e principalmente ao presidente da Câmara, o Rodrigo, que vem desenvolvendo um brilhante trabalho nessa missão e que tem trazido muitos bons resultados para o setor da comunicação. Bem, eu sou presidente da Asdor. A Asdor, esse ano, está comemorando o seu ano jubilar, né? Nós fomos fundados em 2001, então nós estamos com 25 anos já de atuação no segmento, né? E o outdoor, a Asdor reúne todos ou a maioria dos exibidores de outdoor no interior de Minas Gerais. Temos representantes em várias cidades, né? E o outdoor, ele é o primeiro veículo de comunicação que existiu no mundo. Por quê? Se nós formos pegarmos lá na história, nós vamos ver que nas cavernas a gente tinha comunicação através de sinais e tal. E ao longo desse tempo, a humanidade evoluiu. O outdoor também evoluiu. E hoje nós temos uma ação bastante importante dentro do segmento. Buscando esta evolução, a Asdor também procurou facilitar às agências, aos veículos e aos exibidores, né, a forma moderna e eficiente dos resultados que essa mídia pode oferecer ao anunciante. No segmento de mídia, nós temos aí Ibope, tem aí outras instituições que medem o alcance da mídia, do rádio, da televisão, do jornal, né? O outdoor não tinha essa ferramenta. Mas, com a evolução da tecnologia, essa oportunidade surgiu. E, com essa preocupação, a Asdor foi buscar ferramentas para que pudesse atender essa exigência do mercado. Tem várias empresas surgiram nesse segmento, mas nós pesquisamos e fomos buscar aquela que mais aproximou e que tem a maior e a melhor tecnologia nos atuais dias de hoje, né? E descobrimos, fizemos um contato com o professor Laércio, que é do Instituto InfoH, e resolvemos trazer aqui para expor para a Câmara, senhor presidente, né, o alcance dessa metodologia e a facilidade que essa ferramenta oferece aos usuários, principalmente para as agências, que hoje tem que dar uma resposta ao seu anunciante, né? Então, com esse objetivo, nós passamos a palavra aqui para o professor Laércio, que vai explicar como funciona esse método. Professor Laércio, o senhor está nos ouvindo? Eu estou ouvindo e vocês estão me ouvindo? Tudo certo. Professor Laércio, passo a palavra ao senhor, o senhor tem 20 minutos. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a minha tela para ser bem objetivo. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Muito bem. O que a gente tem aqui? Nós somos Muito obrigado pela oportunidade de vocês nos atenderem aí com essa demanda.
Nós somos um instituto de pesquisa especializado em mídia OH e DOH, né? Então, da mesma forma que o Juarez falou, o rádio, a televisão se utiliza do Cantar Ibope, alguns outros, como a revista no passado utilizava do Ipsos Marplan. Nós estamos há 14 anos fazendo trabalho e entendendo o Brasil, tá? O que nós somos? Aqui são meus contatos para quem precisar, está aí à disposição. Essa apresentação já está com a Samantha. As metodologias que nós desenvolvemos, ela tem o objetivo de proporcionar ao marketing e à área de mídia das agências, o marketing dos anunciantes, um aprimoramento estratégico e tático. Com isso, os veículos começaram a entender o valor de cada artéria, de cada lugar, de cada quarteirão, com os nossos dados, e isso certamente só contribui para a ampliação das receitas da indústria da comunicação, e especificamente do meio OH, que é o que mais cresce nos últimos anos. Ele ocupa o terceiro lugar e devemos ter uma surpresa bem agradável ao final desse ano, onde ele certamente ultrapassará e muito os 13%, chegando muito próximo de 20%, que é onde que ele certamente deve estar. Nós somos hoje o maior e mais completo banco de dados, como a Asdor colocou, a Asdor e Cooperasdor, nós temos mais de 60 afiliados aqui, mais de 3.000 lugares só dessas duas instituições, e hoje temos 156 mil, para ser bem preciso, hein? 156.177, que eu acabei de olhar agora há pouco, e isso é um volume muito significativo de Manaus a Porto Alegre. Todo o nosso sistema online, com essa praticidade, com uma ferramenta de simulação online, que eu vou demonstrar, vou apresentar só o conceito, para que vocês possam ter a visão do sistema funcionando. São metodologias que eu não vou me aprofundar, mas tem todo um trabalho de muitos anos, são 14 anos, só para entender o Brasil, nesse item 1 foram quase 3 anos, e hoje a gente já está servindo todas as plataformas de mídia programática, que é um processo internacional de compra para as peças digitais. Temos as metodologias credenciadas, totalmente transparentes e para consulta de quem realmente desejar. Essa é a estrutura como a gente demonstra, que vocês vão ter o privilégio de ver linhas de ônibus junto com painel de LED, junto com outras informações. Temos as plataformas integradas de audiência, de auditoria. Hoje não, já há 4 anos, quase 5 anos, somos fornecedores credenciados do governo do estado de Minas, que também foi uma alavanca para sermos credenciados a SECOM Presidência da República e Tribunal de Contas da União, onde a nossa sede fiscal, inclusive, é Brasília, em função dessa legitimidade necessária. Essa é a ferramenta de auditoria, então não é só comprovar que tem audiência, e precisa de um protocolo com esforço de terceiros e com isonomia, que é o nosso caso, para fazer todo um trabalho de auditoria, porque principalmente nas verbas públicas e nas empresas multinacionais, que têm um compliance a ser seguido, elas precisam que todos os esforços de mídia que foram comprados sejam auditados. Então, nós temos o Instituto de Auditoria e o Instituto de Audiência, totalmente criptografado, em sintonia com os protocolos necessários. E a gente, dentro dessas plataformas, responde 4 variáveis, né? Eu estava vendo escritores conversando, e aqui tem, então, uma brincadeira, um neologismo de palestrante, para que vocês tivessem noção do que realmente a plataforma responde. Ela responde à publicidade com a transparência, com a assertividade, enfim, todas essas necessidades que o mercado publicitário exige. A área de mídia, que precisa fundamentar os investimentos junto aos anunciantes, afinal de contas está trabalhando com investimento financeiro de terceiros e que querem resultado. Para a área de marketing, todo o processo de potencial de consumo, perfil social, densidade demográfica, enfim, filtros táticos. Na área comercial, então, os veículos de comunicação, que são a nossa prioridade de atendimento, eles deixam de vender o local para elaborar projetos. Com isso, eles têm argumentação técnica e têm parâmetros competitivos, e a gente já vai discutir sobre isso. Então, hoje você pode ver o esforço de mídia que vai ser feito numa cidade, comparar em mídia OH, né, em outdoor, ou painel de LED, ou front, ou abrigo de ônibus, ou ônibus, enfim, e comparar se aquele esforço, qual que é o parâmetro que ele tem em relação ao rádio, à televisão,
ao marketing digital. Então, para a área comercial, é algo impagável. E para as plataformas mundiais, que é a mídia programática, é uma releitura, né, de que eles possuem um glossário específico, né, valor por tela, impressões, e nós entregamos tudo isso para o mercado. Né? Aqui são formas com que a gente entrega, mas mais do que mostrar slide, é mais gostoso mostrar o sistema funcionando e a praticidade. Vocês estão vendo a plataforma aí? Eu mudei de tela só para confirmar, tranquilo? Sim. Então, como vocês estão em Belo Horizonte, vou presenteá-los com um Belo Horizonte. Certo? E vamos ingressar aqui num estudo. Vamos supor que fosse uma campanha da FIENG, onde nós vamos... aqui, só para voltar, nós já temos peças cadastradas em Portugal e Espanha, e eu estou aqui em São Paulo agora porque nós vamos cadastrar toda a América Latina de inventário digital. Então, entramos em Belo Horizonte, o sistema tem 5.570 cidades aqui para ser trabalhada. Belo Horizonte. Vou fazer um mix de veículos aqui para vocês. Só para dar uma demonstração, vou pegar algumas... Vamos pegar... Deixa eu pegar aqui. The Media, uma empresa que é nossa cliente aí de Belo Horizonte. Eu vou pegar algumas peças de LED, vou buscar os LEDs, vou pegar algumas peças aqui, aleatórias, não estou nem olhando o que eu estou fazendo. Vou agora buscar uma outra exibidora, vamos pegar outra bem conhecida de vocês aí, a Fred Zack. Vamos buscar na Fred Zack bancas, por exemplo, vamos buscar bancas na Fred Zack. Vamos pegar mais algumas bancas aqui. Agora eu vou entrar numa outra programação, que seria linhas de ônibus. Vou entrar nas linhas de ônibus da Tem Mídia. Eu vou pegar algumas linhas aqui, aleatórias. Posso agora entrar na antiga Urbana Mídia, que é a Eletromídia, e trazer alguns abrigos. Deixa eu buscar aqui Eletromídia aqui. E vamos supor que a gente queira um trabalho somente na Raja Gabalha. E só os abrigos da Raja Gabalha que nos interessa, fechamos o estudo. Eu posso ir aqui para Betim, para Divinópolis, posso ir para o Brasil todo, mas é só para que vocês entendam a praticidade com que a gente faz. Vamos supor que fosse uma campanha de uma semana apenas. Então, pegar aqui, nós estamos dia 1, por dia 1, então dia 7, 7 dias, peças digitais. Então, o sistema está entregando para a gente aqui que foram usadas 4 exibidoras, 40 locais, o índice potencial de consumo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, juntando os municípios. Uma campanha que poderia atingir 4 milhões da região metropolitana, vai atingir 2.600 em 7 dias. Frequência 7, 20 milhões de impacto, que é a repetição de pessoas diferentes, né? A audiência só existe com pessoas diferentes, que nós chamamos de alcance absoluto. Pode ser uma linguagem diferente para alguns, mas pessoas diferentes que são impactadas várias vezes, com uma frequência no ir e vir, que geram 20 milhões de impactos. Esses números são brilho nos olhos, isso é ouro em pó para os anunciantes. Aqui nós temos uma média de 65 mil impactos em cada uma das peças, gerando 304 GRPs. Para que vocês tenham uma ideia, o que é 304 GRPs? É como se nós estivéssemos colocando... São 304 dividido por 10, são 30 inserções no Bom Dia Minas, para vocês terem uma noção de equiparação, ok? Aqui nós temos os valores de tabela que podem ser negociados. É uma plataforma com simulação, onde se faz o desconto. Pode-se mexer aqui em descontos, vocês vão verificar que o custo por 1.000, que é o que custa a cada 1.000 pessoas, então essa campanha está custando R$10 a cada 1.000 pessoas, porque é de 7 dias, se fosse 30 dias seria R$2,50. Como é mídia digital, vamos supor que estivéssemos numa plataforma internacional, e que esse tipo de trabalho aqui, o custo dele está em 30 dias, seria um trabalho dividido de 60 por 5, nós estamos falando que seria por volta de $12 a inserção nas plataformas internacionais, custando 46 centavos por exibição.
E cada vez que está aparecendo, 7 pessoas, cada vez que aparece aquela mensagem num painel de LED. Aí nós entregamos a classe social aqui da região metropolitana, mas a afinidade, que é o trabalho entre a classe social local, da latitude e longitude do bairro, em relação à cidade, então isso também é uma outra referências técnicas. Entregamos ainda trabalhos indexados com o cluster do Serasa Experian, só para fazer uma brincadeira com vocês, aqui está a Land Rover, aqui está o Tigo, aqui está o Motorola, e só para fazer uma didática para vocês, todo mundo que está assistindo certamente já assistiu Avenida Brasil, uma novela que se repete ao longo dos anos, foi quando o Experian entrou no Brasil, que é uma empresa inglesa, e a Globo, como não brinca em serviço, ela criou os personagens em cima do Experian. Aqui está o Cadinho com as 3 esposas, o Tufão com a Carminha, o time de futebol, o seu Leleque, a Mona Lisa, e por espelhamento criou um campeão de audiência, e todo mundo acha que é inspiração. Não é inspiração, é transpiração, né? E isso serve para produtos. O Experian contribuiu para o mundo que produzir, você pode produzir o que você quiser, mas com o preço que o consumidor pode pagar e com a similaridade do seu concorrente. Então, uma Land Rover tem airbag e um Tigo também tem, né? Os trabalhos são similares com preços diferentes. Aqui, o trabalho que nós fizemos, né, com as linhas de ônibus aqui que eu cliquei, aleatório, algumas peças de LED, e aqui a Raja Gabalha, que vocês conhecem muito bem. Isso ainda pode ser colocado com filtros táticos, então, de repente, a gente quer saber onde estão os trabalhos, o Burger King, por exemplo. Ah, mas eu também quero saber onde está o KFC, ou onde está o McDonald's, né? Ou o Boticário, enfim, são filtros táticos, variações de satélite, mapa, entregamos a legenda do que está acontecendo, tudo para facilitar. E aqui o trabalho que é feito com um arquivo que é exportado. Vou mostrar perfil social? Não, vou mostrar gráficos, por exemplo. Mostrar gráficos. Então, o sistema mostra gráfico, variáveis, tudo aquilo que é uma demanda de mercado. Acho que eu descliquei aqui, mostrar gráficos. E aí você imprime, é um documento por um instituto de pesquisa, com o CNAE, Instituto de Pesquisa, que serve para você tanto anexar numa proposta, como também para anexar e ser auditado pelas áreas de compliance e financeiro dos anunciantes. Então, isso gera um documento, tem todo o nosso protocolo aqui, as regras, como foi concebido, e esse é o nosso trabalho. Na plataforma bem rápida aqui de auditoria, onde que a gente monitora, eu peguei uma campanha aqui do Uber, por exemplo, deixa eu ver, Uber painel de LED. Então, isso também é feito com todo um token, com toda uma série de variáveis, onde a gente tem o controle daquilo que foi exibido, se realmente foi entregue e o que aconteceu com esse projeto. Esse é o trabalho que a gente já fornece para o governo de Minas, para as agências do governo de Minas, já há uns 3, 4 anos que a gente trabalha com o Estado. Enfim, se eu falei rápido, fique à disposição para me perguntar o que quiser, e acho que eu usei os seus 20 minutos menos. Obrigado, professor Laércio. Excelente trabalho. Você já nos enviou essa apresentação. Sim. Eu vou pedir, Trajano, para você depois encaminhar essa apresentação para o Gustavo. Ele está nos ouvindo aqui, vai ser encaminhar formalmente para o Sinapro, tá? As agências já conhecem, eu sei da galhardia do Juarez e do Hildes, eles já devem ter batido na porta de várias agências, mas nunca é pouco, né? Vamos perseverar. Parabéns por esse trabalho, professor Laércio. Eu gostaria de abrir para os colegas aqui presentes e também quem está no digital, se alguém tem alguma pergunta a respeito. Paulo Nassif? Tá desligado. Muito interessante aí a ferramenta, parabéns, professor Juarez e Laércio. Mas quando começou, quando o Laércio falou
ferramenta e mencionou o Ibope, eu imaginei que ela seria usada de uma outra forma. Eu achei que era uma ferramenta para aferir realmente a audiência real de quem está passando em frente a uma mídia exterior, né? Quer dizer, infelizmente não é. Isso é uma ferramenta sim. que... Não, desculpa. É sim, Pode a falar. gente tem audiência de cada um dos lugares. Você Pois tem é, não, aqui... mas ali, não, eu entendi. A ferramenta, Aqui, ó. como ela foi apresentada, ela é para um planejamento de mídia, ok? Perfeito? Também, Não, beleza. também. Aí, mas não é o real do dia. Eu pensei porque nós, veículos, como portais, nós somos auditados com ferramenta ali que afere exatamente quantos cliques tiveram, quantos foram visualizados, e realmente é bem diferente. Eu pensei que seria uma solução mais ou menos nesse sentido, igual você tem uma câmera ali filmando o painel, registrando o movimento, mas entendi, mas bacana. Só queria fazer essa observação, não é para diminuir nada, não, era só porque eu pensei que seria uma solução nesse sentido, entendeu? Mas bacana. Eu vou te dar então um complemento da sua observação. Você está pesquisando um ambiente em movimento, né? No seu caso, como mídia digital, você está nos portais com ID. Então, nossa metodologia, ela contempla o que uma peça, ela é patrocinadora de uma latitude e longitude. E ela tem um raio de influência. Esse raio de influência é que nós montamos nossos algoritmos. Não existe audiência real, existe audiência suposta. Mesmo os seus cliques, eles são cliques, mas alguém clicou, mas também não se interessou. Então, todo o trabalho, nem a televisão tem audiência real. Então, você tem um modelo estatístico e que você tem diferentes tecnologias, pode ser câmeras morfológicas, pode ser sensores, mas todas essas tecnologias são contadores, né? Eles não processam dados. Quando processa de uma forma incipiente. No nosso caso, todo o nosso credenciamento, o nosso esforço desde a origem, acompanhada pelo Grupo de Mídia de São Paulo, a equipe técnica, que desenvolvemos esse modelo, onde nós damos a informação daquele endereço por 24 horas, e que aí se utiliza 10 horas, 12 horas, da forma que o veículo achar necessário, e apresenta esses esforços. É possível fazer o fluxo médio? É possível fazer o fluxo em momentos de turismo? É possível. Só que a contribuição que a gente tem foi dar dignidade a cada endereço, a cada artéria, a cada município brasileiro, em algo que não existia, né? Então, a tecnologia, muitas vezes, ela é bem-vinda. Então, nós temos metodologia exposta por uma tecnologia, e não a tecnologia nua e pura, dizendo, hoje passou menos ou mais carros, né? Como eu costumo dizer, você tem, mas esse final de semana foi legal, mas quando chove, então o que nós fizemos? Uma padronização de análise, no documento você vai ver, com análise de diferentes cortes da semana, final de semana, semana de segunda a domingo, semana de quinta a sexta, e colocamos os números bem razoáveis, como eu costumo dizer, calça jeans, camiseta branca e tênis All-Star, né? E não nenhuma coisa flutuando. Mas é possível fazer essa flutuação, porém, há um investimento muito alto e, por exemplo, uma empresa como filiada à Asdor, ela não repassaria esses investimentos e ficaria oneroso. Então, nós procuramos fazer um produto que atende do pequeno ao grande veículo e as agências e as necessidades dos anunciantes de forma comedida. Como eu digo, o nosso instituto é como se fosse o Netflix. Ele é útil, agradável e realmente sempre atualizado a cada 90, 120 dias. Obrigado, professor Laércio. Eu gostaria de ouvir, nós temos aqui da mídia exterior, tem o Wildes, o Adolfo e o Roberto Pinheiro. Eu gostaria de ouvir os três sobre o que foi apresentado. Começando aí, o Roberto Pinheiro. Sei que você está na área também, então eu queria ouvir o Roberto Pinheiro, o Adolfo e, na finalização, o Wildes e, na sequência, os demais colegas que tiverem algum questionamento, alguma pergunta. Essa ferramenta que foi desenvolvida pelo Laércio, ela trouxe a possibilidade de você ter uma avaliação, uma métrica que você defende de todo o produto que você faz. Hoje a venda ela é baseada em dados, então isso fortaleceu muito o meio de mídia exterior, que, como o Laércio disse, já está em torno de 12% a 13% e crescendo. A característica da mídia exterior é quem está na jornada do dia a dia do cidadão.
e eles têm a percepção do trajeto da pessoa. Então, é uma ferramenta muito importante, inclusive viabilizou os investimentos governamentais nisso. Então, assim, eu acompanhei muito o trabalho do Laércio, um belo trabalho, que valorizou e fortaleceu a mídia exterior e que tem sido muito usado pelas agências e pelos clientes. Realmente é muito bom o material dele. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ildes Roberto, Pacheco. pelas palavras. Ildes, tá bom? Eu queria só compartilhar com todos aqui que a nossa experiência de chegar... Ildes, se eu puder falar no microfone, por favor. A nossa experiência de chegar ao professor Laércio foi uma experiência pela dor. A gente fundou a Cooperasdor em 2013 e em 2016 nós fomos convidados pelo SECOM da presidência para nos informar que não mais poderíamos fornecer para eles, porque nós não tínhamos métricas. Nós sabíamos que tinha alcance, frequência, custo por mil, mas não sabíamos quanto que isso significava. E o TCU, a partir daquela data, já não permitia mais que se fornecesse para o governo sem métricas. Então, nós já conhecíamos o professor Laércio de anteriormente, e nós o convidamos, eu o recebi como engenheiro que sou, na sede do CREA Minas, não sei se o professor se lembra, porque claro. a ferramenta que está ancorada no sistema dele é uma ferramenta das geociências, que é uma atividade profissional regulamentada pelos CREAs. De tão sério que é uma herança que nós tivemos 20 anos depois que o homem foi à Lua e que agora está disseminada, né? E ele teve a competência e ousadia de criar, com 95% de precisão, uma ferramenta entrelaçada por um algoritmo que tem o reconhecimento do SECOM da Presidência da República. E isso permitiu que continuássemos sendo, logo em seguida ele credenciou lá na presidência a ferramenta, e nós continuamos hoje felizes fornecendo para o governo federal. Gostaríamos de... A nossa principal contribuição que queremos dar é para as agências de publicidade, para que elas se qualifiquem comprando de veículos que têm essa ferramenta. Nós não queremos criar uma despesa para a ferramenta, a intenção não é essa, o investimento é nosso, mas que ao oferecer para o cliente, ela tenha com 95% de precisão a certeza que o cliente vai ter aquele alcance de pessoas, a frequência de visualização, o custo por mil, os impactos totais. Não sei se ele falou um pouco rápido ali, mas o Jornal Diário demoraria, o que a gente entregaria, a mídia OH entregaria em 7 dias, ele demoraria talvez 50 dias para entregar, né? Então é isso que é a validade da coisa. E outra, os profissionais que a ferramenta está sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, porque é uma ferramenta das geociências. A geografia, quem diria, né? A gente estudava geografia para saber nome de cidade e tudo. Hoje ela tem uma ferramenta que revolucionou e permitiu a gente ter uma sobrevida na mídia OH. Né? E só para terminar, o objetivo nosso, então, é quebrar paradigma. Queremos sensibilizar o governo de Minas, que nós vimos muitas compras dessas últimas campanhas de governo de Minas. Só para simplificar uma ideia, normalmente as mídias de agências, por formação, e a gente está fazendo um trabalho com o professor Laércio, que vai disponibilizar a ferramenta para a PUC, já disponibilizou, para que os publicitários egressos dessas faculdades saiam sabendo que você não pode mais hoje em dia, você até pode, mas não deve, fazer um planejamento de mídia, dizendo, quero essa mídia outdoor nas principais avenidas e cidades de Pará de Minas, que é a minha cidade. Eu tenho uma cidade lá que tem, 60% dela é 44 mil veículos dia. Mas lá, nos extremos dela, onde eu tenho mídia também, é só 10 mil. Então, se você compra só por preço, você leva o seu cliente a programar no lugar que tem pouco custo por mil. Um custo por mil não rentável para o exibidor. E vai aqui, o Adolfo está aqui do meu lado, já tivemos a oportunidade de ver essa ferramenta funcionar, inclusive, para outdoor social, que tem essa segmentação. Obrigado. Esse é o comentário que eu queria fazer. Obrigado, Ildes. Passa a palavra para o Adolfo. Eu acho que tudo que já foi falado, o que eu vejo importante no outdoor, no minidor social, que é uma mídia out of home estática, é que a gente mede a audiência daquele painel baseado na população daquela comunidade.
E hoje nós vamos poder ter um número muito mais próximo, mais específico dos impactos que cada painel tem naquela comunidade para poder mostrar o resultado para o cliente. Abra a palavra para algum outro colega. Tem alguma outra consideração? Cláudio? Não, rapidinho. Só um ponto, assim, que aqui na Câmara a gente tem uma ideia, foi proposta pela gente, de, na divulgação dos filmes, a gente tem alguma coisa conjunta, evidentemente, com toda a área de comunicação, dos jornais, a mídia exterior. Então, bem legal esse trabalho, ao mesmo tempo dá dois desesperos, assim. Porque, para quem não sabe, a lei em geral da produção de filmes, municipal, estadual, federal, tem um limite de gastos com a parte de comunicação. Nada acima de 20%. Então, para dentro de uma planilha, para quem administra, a gente está muito cerceado de investir justamente na comunicação, que é o ponto que a gente precisa para poder ter público para os filmes, etc. e tal. Então, isso é um limitador. Por outro lado, eu vejo feliz porque a gente tem uma ideia, uma vontade aqui dessa aproximação com a SECOM, para que a SECOM entre junto com a gente nessa parte de comunicação e pegue todos os veículos de mídia que ela atende, de jornais, do mídia exterior, etc., para compor um projeto na divulgação dos filmes feitos em Minas Gerais. Então, é sempre bom ver dados assim, saber como é que está acontecendo, para a gente poder, na aproximação com a SECOM, falar sobre isso. O desespero dá porque a gente precisa ver alguma coisa, né, para a partir do ano que vem, para a gente tentar fazer uma transição mais positiva e construtiva nisso. Obrigado, Cláudio. O Gustavo levantou a mão ali. Gustavo, você quer falar sobre esse tema? Oi, Rodrigo. Quero sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, desculpa a ausência presencial, aí eu tive alguns contratempos de trânsito aqui em Contagem, estou falando aqui direto da sala de reunião dos nossos clientes. Em relação, assim, como representante do Sinapro e das agências de publicidade, é muito importante que a gente tenha um parametrizamento das escolhas de mídia que a gente faz, e o meio mídia exterior sempre foi um meio que a gente encontra dificuldades de criar mecanismos de auditagem, não auditagem de colagem ou de execução, mas exatamente auditagem de números de audiência. E hoje a gente tem no mercado algumas plataformas que trazem isso, e vê o trabalho aí do professor Laércio, do Ildes e do Juarez, trazendo essa nova plataforma. Quer dizer, nova não, porque a gente já se deparou com ela no governo do Estado, mas está fazendo essa difusão para mais conhecedores é importante, porque ajuda no trabalho das agências, ajuda no trabalho dos próprios exibidores e, principalmente, ajuda nas tomadas de decisão de quem mantém toda essa cadeia viva, que são os anunciantes. Então, é bom reconhecer mais essa plataforma de avaliação das nossas decisões de mídia, e parabenizar aí pela apresentação dessa ferramenta. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que comentaram aí também. Bom, mais nenhuma questão sobre esse assunto. Eu gostaria só de fazer um arremate, que é o seguinte: todos que... O senhor deseja falar, professor Lécio? Não, agradecer a todos que se pronunciaram, são pessoas que têm um carinho pela ferramenta, pessoas que tiveram curiosidade. Fico sempre à disposição de vocês, do mercado. É meu papel, eu faço isso todos os dias. Muito obrigado, professor. Bom, então, só finalizando esse tema, meus amigos, eu queria dizer para vocês, quem me conhece já sabe do tempo de luta que eu tenho pelo jornal impresso, pelo portal digital, que longo tempo, como é o Ildes e o Juarez, dedicando para a mídia exterior, e o Gustavo dedicando para as agências, enfim, tem vários setores aqui, né? O pessoal que está aqui de gráfica também, né? O Betinho não está aqui, mas o Flávio do Cigem, que está aqui representando, o Ronildo, enfim, cada um lutando aqui pelo seu setor,
da Câmara na comunicação, e nós não temos concorrência predatória entre nós. Nós temos plataformas diferentes, mas eu não vejo no rádio um concorrente predatório do jornal, nem na mídia exterior uma concorrência predatória para o portal. Nós não somos adversários, mesmo que muitas vezes estejamos em concorrências aí disputando o mesmo pão. Mas o que eu sempre destaquei é que há uma covardia no nosso setor, na medida em que as big techs, essas sim, grandes empresas do exterior, buscam muito dinheiro aqui. E um detalhe, Juarez, se questionam a auditagem da mídia exterior, quem que fiscaliza, quem que dá a auditagem do Google, do Instagram, do Facebook? São eles mesmos. Eles mesmos. Se questionam o jornal impresso ou a mídia do interior pela eventual limitação de chegar a todos os lugares, o que não é uma verdade, mas vejam também que as big techs, além dessa questão de eles se auto-auditarem e nos darem números desconfiados, nós somos mineiros, a gente já desconfia de tudo, ainda mais números tão duvidosos como no caso das big techs. Temos também a questão tributária. Cláudio, o que as produtoras pagam para poder produzir um filme, produzir um comercial? Veja se é a mesma coisa que o Netflix paga, que o Instagram paga, que o Google paga. Não é. Então, eu queria destacar aqui que nós estamos em uma mesa que tem um lado só. Não há concorrência, nós nos complementamos. Essa mesa tem do mesmo lado a mídia exterior, os jornais, os portais, as rádios. Nós somos todas empresas nacionais. Eu não sei se para a economia seria interessante fazer um anúncio que você vai gastar, por exemplo, R$1 milhão aqui, ou se vale a pena você investir 800 mil nas big techs e o dinheiro vai embora para Palo Alto, lá na Califórnia, e aí ele volta? Ele não volta, Paulo. Ele não volta. Exatamente. Então, as big techs ganham dinheiro com o nosso conteúdo, e quando você gasta, que seja milhões ou milhares de reais com essas big techs, esse dinheiro vai embora, Juarez. Agora, quando um cliente gasta R$1.000 num anúncio de jornal, aquele jornal ele vai gastar ali, aquele dinheiro vai voltar para o outdoor, vai voltar para o rádio, vai voltar para poder comprar um convite de cinema. Agora, quando você manda o dinheiro para o cinema, agora quando você manda o dinheiro para o Instagram, agora quando você manda o dinheiro para o Instagram, agora quando você manda o dinheiro para o Instagram, para o Facebook, esse dinheiro dificilmente volta para cá, ainda mais com o dólar nesse preço. Mas enfim, é só conclamar os colegas no sentido de que não há concorrência, há complementariedade entre todos os nossos setores. Pois bem, finalizando essa questão, agora passo a palavra para a nossa última questão da pauta, para o Gustavo Faria, que é o presidente do Sinapro, vai falar com a gente aqui sobre o evento que vai acontecer em agosto,